Aos Efésios, capítulo 1. Carta aos Efésios, capítulo 1. Iniciamos semana passada uma série de ministrações intitulada, Família, Igreja Família de Deus. E assim nós expusemos versículos 1 e 2 a respeito da Igreja de Cristo, conhecida como a Carta Magna da Igreja, da Eclesiologia. E na semana passada nós falamos justamente sobre essa ênfase de que nós temos essa insígnia sobre as nossas vidas, todos aqueles que fazem parte da família de Deus, que nós temos um Pai que nos escolheu soberanamente. Hoje nós iremos adentrar de forma mais aprofundada a respeito disso. Deus, Ele é o nosso Pai, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso irmão primogênito e nós somos irmãos na fé. Pertencemos a uma mesma família e nós fomos unidos soberanamente por causa de uma obra que o Senhor Ele realizou. E hoje nós iremos avançar no conhecimento da palavra de Deus a partir do versículo 3 ao versículo 14 deste primeiro capítulo. E a nossa intenção nesta noite é ponderar um pouco mais sobre o que o texto em si vai nos trazendo em suas sessões. Ou seja, nós vamos pensar, se em primeiro momento nós vimos que nós somos santos e fiéis, porque Ele nos chamou a participar desta família de Deus. Neste capítulo, ou na sequência do capítulo, nós iremos refletir que de fato nós somos eleitos, redimidos e nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se vocês estão com alguma dificuldade na audição, se está tudo ok, ou se as coisas vão se organizando. Mas enfim, mantenha a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Bíblia aberta, capítulo 1 da Carta aos Efésios. E em reverência à palavra, vamos nos colocar em pé só mais uma vez? Eu prometo que eu não peço mais. Só depois. A palavra do Senhor diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, diante da tua presença, nós nos colocamos diante de ti. Tu és o Deus soberano, o Deus que nos conhece, o Deus que está aqui sendo adorado. Estamos reunidos, Pai, para entronizar o teu nome. Este é o dia do Senhor. E a tua igreja se reúne, esta família, a igreja, a família de Deus, está reunida para te entronizar. Clamamos nesse momento para esse mesmo Espírito que é o penhor, que é esse selo, que possa nos conduzir neste tempo de reflexão e que nós possamos crescer em graça e em sabedoria diante de ti nesta noite, para o louvor da tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados? Glória a Deus.
Em primeiro lugar, nós gostaríamos de trazer à tona uma verdade que talvez na leitura do texto sagrado não fique perceptível, tendo em vista que o texto sagrado, traduzido no nosso idioma, ele tem todas as pontuações possíveis. Sendo que quando nós pegamos o texto original no grego, essa sequência do versículo 3 até o versículo 14, nós percebemos que Paulo ele está em uma iluminação, na verdade uma revelação da parte de Deus e uma explosão de adoração. A sua adoração é tão grande que não há um registro de um ponto. No grego não há vírgulas, não há outros pontos ou pontuações, mas há um ponto final. E Paulo ele não coloca um ponto desde o versículo 3 até o versículo 14. Imagine que a arquitetura da salvação da humanidade, o projeto de Deus de redenção, está agora revelado a Paulo e ele escreve como que de uma forma muito entusiasmada, muito eufórica, e ele sequer pontua o texto. Isso fala muito a respeito dessa alegria que Paulo tem ao registrar estas verdades espirituais para o nosso coração. Deus, então, é colocado em ênfase, Jesus realiza a sua obra e o Espírito Santo, então, aplica a obra da salvação em nossos corações. O texto, por si só, traz de forma muito clara as divisões da obra e atuação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo na salvação de todo aquele que nele crê. A salvação, essa obra bendita que nós não merecemos, mas que o Senhor ele nos alcançou e que nós estamos aqui nesta noite, porque um dia ele olhou para nós, cada um de nós, com um olhar de graça e com um olhar de amor. Vemos que este cântico é um cântico trinitariano. É um cântico da exaltação de Deus, o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Olhamos para a evidência do Pai no passado, olhamos para a evidência do Filho no presente e olhamos para a evidência do Espírito Santo no porvir, no futuro. E é sobre estas verdades que nós iremos agora, com um pouco mais de calma, ponderar, para mais uma vez lembrar aquilo que nós já sabemos a respeito da mensagem revelada ao nosso coração. Em primeiro lugar, meus amados, eu quero destacar a obra do Pai. A obra do Pai dos versículos 3 ao versículo 6, quando Paulo ele vai escrever: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em primeiro lugar, eu quero evidenciar que o nosso Deus, ele é enfatizado como bendito. Ele é um Deus abençoador, um Deus de bênçãos, um Deus que abençoa o seu povo. Note que Deus, ele não reteve absolutamente nada. As suas mãos são mãos de bênçãos. Note que Deus está sendo colocado em primeiro lugar como bendito, porque é Ele quem galardoa, é Ele quem envia o seu Filho, é Ele quem projeta a obra da salvação. Olhando para o texto sagrado, nós vamos observar que nem o coração, nem a mão de Deus sabem economizar. Na verdade, toda sorte de bênção espiritual já foi derramada sobre a vida da igreja. Perceba, bênçãos espirituais. E aqui nós conseguimos observar um contraste enorme entre a antiga e a nova aliança. Qual era o sinal da bênção de Deus na antiga aliança? O sinal da bênção de Deus na antiga aliança eram posses, eram terras, eram gados e eram coisas visíveis, palpáveis. Mas agora nós estamos em uma nova aliança. Na nova aliança, a compreensão ela é completa, ela é total, porque quando nós vemos a resposta visível, isso implica dizer que antes de tudo, ela aconteceu nos planos de Deus. Deus, ele abençoa com bênçãos materiais, sem sombra de dúvida, mas a compreensão que a família de Deus, nós, os seus discípulos, precisamos ter, é que antes de uma materialização das bênçãos materiais e acima delas, Deus tem para as nossas vidas bênçãos espirituais. Amém?
Deus tem bênçãos espirituais para cada um de nós. Essas bênçãos, elas estão nas regiões celestes, onde Deus ele domina sobre todas as coisas. Deus então abençoa o seu povo. E nós vamos ver que os versículos 4 e 5 nos indicam como isso aconteceu. Aonde essas bênçãos elas foram derramadas. Olhando para o texto sagrado, meus amados, Paulo ele não aponta para o domínio da Grécia. Paulo não aponta para o domínio do Egito, da Babilônia, da Assíria. Paulo aponta também não para Gênesis, Paulo aponta para antes da fundação do mundo. Ele olha para antes do primeiro tijolo, por assim dizer, da construção e da criação de todas as coisas, aonde Deus, ele, antes de ver tudo realizado, ou antes de nós existirmos, ele, em seus decretos, olhou para aqueles que viriam a existir e ele começou a abençoar. Ele começou a derramar toda sorte de bênçãos, e ele então aponta para esta realidade que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Lembrar mais uma vez dessa verdade nos faz ver, amados, que Deus ele não analisou o currículo seu e meu para poder se achegar à presença dele. Deus já olhou para a nossa vida e qual seria a nossa reação mediante a palavra de Deus para que nós viéssemos nos render a ele. E eis aqui uma teologia que para muitas pessoas é complexa, é difícil de entender, que é a doutrina da eleição e da predestinação. Quando nós olhamos para Romanos 8:30, lá está escrito: aquele que Deus predestinou, mudou o destino. Estávamos em uma condição, em um destino, em uma sentença, mortos em delitos e pecados. Ele mudou o destino. Agora, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A realidade é diferente. Aqueles que antes predestinou, a estes também eles justificou. Ele santificou, ele glorificou. A obra de Deus é uma obra perfeita, do início ao fim. Ele olha para cada um de nós e ele não vê uma obra inacabada. Ele vê uma obra perfeita. E a obra que Deus ele há de realizar em nossas vidas irá se concretizar cabalmente em cada um de nós. Por quê? Quem olhou para as nossas vidas foi o próprio Deus. Ele olhou antes da fundação do mundo para Jane Merrill, para Ricardo, para a minha vida, antes de nós existirmos. Substância informe é como Davi, ele vai descrever no seu Salmo 139, mas na ótica de Deus, antes de haver substância informe, ele olhou para mim, para você e disse: eu quero você para mim. E esta realidade espiritual, meus amados irmãos, deve encher o nosso coração de gozo. Porque Deus, ele decidiu nos amar. João 15 vai dizer justamente isso: olha, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. A eleição de Deus, pelo contrário, ao invés de trazer uma estagnação espiritual, deve trazer gozo e alegria aos nossos corações. O microfone não está ajudando, né? Mas tudo bem. Gozo e alegria. Satisfação, contentamento. Ao entendermos um pouco a respeito da doutrina da eleição e da predestinação, muitas pessoas têm uma resposta imediata. Então, seríamos apenas robozinhos que respondem aquilo que Deus já tem determinado para cada um de nós? Será que é essa a vontade de Deus, meus amados? De forma muito simplista e clara, John Stott vai dizer o seguinte, para que nós compreendamos, tiramos a todo o aspecto místico da ausência de compreensão desta eleição, é que de fato você, de forma voluntária, escolheu a Deus. De forma então voluntária você se achegou diante do Senhor, mas você só fez isso porque primeiro Ele te elegeu e Ele te predestinou. Ele te chamou para um relacionamento. Ele olhou para aquilo que haveria de acontecer e assim Ele quis a mim e a você para andarmos na presença de Deus.
Olhar para essa doutrina traz um grande gozo no meu coração, porque partindo de mim mesmo, eu não teria condições de me achegar diante do Senhor Jesus Cristo, do meu Salvador. Não haveria condições por falta de discernimento espiritual. Não haveria condições por causa da dureza do meu coração. Mas Deus assim, Ele decidiu salvar a cada um daqueles que compreenderam a mensagem da cruz do Calvário. Eis a igreja. A igreja está aqui reunida porque um dia você entendeu. E você entendeu não porque você tem algum mérito, mas porque o próprio Deus, Ele quis se revelar a mim e a você. O próprio Deus, então, Ele separou a mim e a você para sermos alcançados por esta graça bendita. Logo, meus amados irmãos, precisamos, então, em primeiro lugar, reconhecer a bondade de Deus para com cada um de nós. Você não chegou aqui porque você é bom. Se foi antes da fundação do mundo, logo não existiam obras para que Deus avaliasse se você tinha condições ou iria então reconhecer esta mensagem da cruz antes da fundação, antes de existir. Alguma perspectiva teológica vai dizer que Deus, pela sua presciência, ou seja, um conhecimento antecipado, então Ele te elegeu, mas essa não é a verdade. Em várias passagens bíblicas, Ele quis você. Entenda, Deus quis a tua alma, Ele quis a cada um de nós, e por isso nós estamos aqui. Frisa esta passagem então que o nome de Cristo exclui todo o mérito humano. Porque nós fomos eleitos em Cristo, abençoados nas regiões celestes em Cristo. Ele fez essa obra. Eu não sei qual é o seu discernimento e entendimento a respeito dessa teologia tão extraordinária, dessa doutrina tão extraordinária, porque ela por si só deve curvar o nosso coração para um sentido de gratidão profunda, de resposta em obediência. A resposta pela compreensão da graça de Deus não é uma omissão. A resposta em Ele nos separar para estarmos caminhando com Ele é uma resposta de obediência, de submissão, de santificação. E é isso que Deus Ele espera de cada um de nós, aqueles que compreenderam. Chegamos aqui não é por nosso esforço, chegamos aqui não é porque nós somos bons, chegamos aqui para cultuar o Senhor, porque Ele nos elegeu para compreendermos e para servi-lo de todo o coração. Deus, Ele te chamou. Deus, Ele te chamou antes de você existir. Pense que de 100 a 300 milhões de espermatozoides fecundaram apenas um. Dentre todos que tinham a possibilidade, você veio a existir. Dentre tantos e tantos que existem na terra, Deus, Ele te pensou da humanidade e disse: eu quero você para mim. O conceito da eleição não é algo restrito no Novo Testamento. A nação de Israel entendia muito bem isso. Eles compreendiam porque Deus havia separado eles para ser uma nação de propriedade particular de Deus. Logo, este conceito era algo compreensível no meio dos hebreus, no meio dos judeus, mas mais à frente, Paulo vai deixar claro que não apenas aos judeus, de fato Deus, Ele olhou para as nossas vidas e Ele nos quis. Ele nos quis. Pensemos então em um processo de adoção nos dias atuais. Há uma intencionalidade e há uma unilateralidade, ou seja, é literal, ou seja, na verdade, unilateral, perdão. Há uma contrapartida apenas dos pais buscando um filho, alguém que está para ser adotado. Não existe um currículo do filho para saber se ele será útil na casa, no serviço, se ele será um médico, um engenheiro. Alguém que quer adotar uma criança simplesmente se inscreve em um processo legal, munido das documentações. Se você está apto, você adota, você não escolhe, você simplesmente adota aquela criança. Da mesma forma, Deus, Ele decidiu nos adotar. Da mesma forma, Ele decidiu olhar para nós. E assim como o Pai Celestial, um Pai de amor, Ele olhou para as nossas vidas e Ele nos quis.
te salvar, me salvar. Ele quis realizar essa grande obra. Foi isso que Ele fez conosco. Numa eternidade passada, Ele olhou para nós, pecadores, falidos, rebeldes, e decidiu nos colocar na sua família. Ele decidiu te colocar. Logo, é uma honra você fazer parte da família de Deus. Às vezes, olhando para esses aspectos naturais de impossibilidade, eu fico me lembrando do relato de Mefibosete. Uma condição de inapropriedade diante da mesa do rei. O rei Davi cumpriu a palavra de fidelidade a Jonatas, que a linhagem dele seria então preservada, cuidada uma da outra, quem estivesse vivo. E Davi levou a cabo esse voto. E nós vemos na obra de Deus, através de Jesus Cristo, justamente isso. Deus, por causa da sua fidelidade, dos seus decretos e da sua vontade, Ele então separou um povo para si, e eis aqui o povo mais excelente da terra. Nossa vida não se limita a esta terra, aos nossos projetos, às nossas realizações, muito menos alegados que queremos deixar, mas porque Ele nos chamou. Ele nos chamou. E aquele que chama é aquele que preserva. Aquele que chama é aquele que é fiel para com a sua palavra. E o versículo 4 vai nos dizer que fomos escolhidos o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, a adoção traz consigo responsabilidades. Deus, Ele não te chamou para viver uma vida indiferente ao compromisso com a palavra de Deus. Deus, Ele não te chamou para sermos apenas religiosos, mudando de uma religião para outra, mas Ele nos chamou para uma vida santa, uma vida de renúncia, uma vida que aponte para a glória de Deus, uma vida de rendição, uma vida que vem olhar e de fato reconhecer, eis aí um indivíduo, eis aí um homem e uma mulher de Deus. Deus nos chamou para isso. Há um teólogo chamado Grant Osborne que vai discorrer a respeito disso, falando, olha, não cabe esse pensamento do cristão carnal. Esse pensamento que foi desenvolvido ali na carta aos Coríntios, que o carnal não discerne as coisas espirituais, ali, meus amados, não está falando do novo nascido, não está falando daquele que foi alcançado pela graça de Deus. Por quê? Porque nós cristãos fomos ordenados a viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Não é para o meu bel prazer, não é simplesmente para chegar aos céus, que seria por si só uma bênção, mas é para uma vida de retidão, uma vida de obediência. E quando você diz que ama a Deus, você precisa amar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e viver por ela. Não cabe outro espaço, outra atitude a não ser aqueles que foram eleitos, separados para a salvação, uma vida de renúncia, uma vida de obediência, porque eu vou chegar no céu. Então eu compreendo, Deus, Ele me elegeu para esta obra extraordinária. Quantos entendem isso? Diga amém. Deus, Ele te chamou para uma vida santa, piedosa, uma vida de renúncia. Quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer estar na caminhada com Cristo, o caminho é estreito, a porta é apertada, mas leva aos céus. Quer uma vida realmente de relacionamento com Deus, é necessário renúncia do seu eu. Não há outro caminho a não ser através da Bíblia, da oração, da renúncia das suas próprias paixões. Por quê? Porque Ele te elegeu, Ele te chamou. Você não era, mas Ele te tornou família de Deus. Você é membro da família de Deus. Você foi chamado para levar o nome de Deus, levando na sua própria vida, em suas atitudes. Você é um filho de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vemos que o texto aponta para a realidade da obra do Pai. Fomos escolhidos e adotados aonde? Não é depois que você nasceu. No passado, antes de tudo existir. Olhando para a palavra de Deus, antes de Deus afirmar, haja luz, Deus, Ele já tinha tudo escrito, a nossa história de vida. Isso não te deixa
extasiado. Essa particularmente é uma doutrina que me chama muito a atenção. O fato de eu não ter condições, e nunca teria, mas mesmo assim Ele me quis. Mesmo apesar das minhas oscilações e pecados, mesmo assim Ele me amou, Ele me ama e continuará me amando. Porque Ele me elegeu e Ele é fiel à sua palavra, eu não corro o risco dEle mudar de ideia. Pelo contrário, Ele te elegeu para a salvação. Ele te chamou para a salvação. E aqui nós estamos aprendendo e cultuando ao Senhor. E o texto se segue, vai dizer, Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Você só foi adotado por causa de Jesus Cristo. Não há mérito humano, é Jesus, é graça, é o trono da graça de Deus. Essa graça que está disponível a nós todos os dias da nossa vida. Graça. Qual é a resposta que nós temos mediante a graça de Deus? Cada um então deve responder. Versículo 6, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então o que Paulo está apresentando em primeiro lugar? A obra de Deus Pai. Deus, Ele realizou uma obra te elegendo, te predestinando, te santificando, te justificando e glorificando, conforme Romanos 8:30, para chegar nos céus. A obra dele é perfeita, e ao pertencermos à família de Deus, não há risco de sermos rejeitados. Salmos 27, versículo 10, está escrito, possa ser que teu pai ou a tua mãe te abandone, mas o Senhor Ele jamais te rejeitará. Possa ser que uma mãe amamentando esqueça-se do seu filho, mas o Senhor jamais esquecerá. Esse é o nosso Deus, é o Pai de amor, é o Pai que soberanamente te separou em meio a tantos para estar diante dEle, para andar em comunhão com Ele. Pertencentes a esta família abençoada. Meus amados, toda família tem problema, a família de Deus também tem problemas. Não há uma igreja que você não encontre problemas. Há problemas na igreja, porque ela é constituída de pessoas como eu, pecadoras, que estão no processo de santificação, mas somos o povo de Deus. Somos o povo de Deus, a família de Deus, e isso deve encher o meu e o teu coração de alegria. Lembre-se desta verdade espiritual. Você está na caminhada, não pelos seus méritos. Não está pelo que você faz, nem pelo que você fará. Você está porque Deus, antes de criar todas as coisas, Ele disse, eu quero natividade para mim. E eu vou pegá-la lá de Serra da Raiz, e eu vou fazer uma obra extraordinária de transformação, e ela será um instrumento nas minhas mãos. Eleição, não há o que justificar, não há o que argumentar, não há o que apresentar diante de Deus, a não ser gratidão. Gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia eu entendi essa mensagem. Mas a segunda obra que nós vemos aponta para a obra do Filho. Versículos 7 ao 12. Porque nós fomos redimidos e perdoados agora no presente. Se Deus, Ele nos separou soberanamente, elegendo e predestinando para uma vida santa e irrepreensível, agora nós observamos que Paulo ele vai discorrer sobre a obra de Jesus Cristo. E essa obra ela é apontada no presente, e ele então vai nos dizer, nele, em quem? Jesus. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, que segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Primeira palavra que eu quero destacar no versículo 7, redenção. A palavra redenção vem do mercado mesmo, de escravos. Era a compra de alguém que estava subjugado, que era uma mercadoria. E esta era a realidade espiritual de todos nós. A redenção é a compra, é a quitação de uma dívida que todos nós nascemos com ela contra Deus por causa dos nossos pecados.
Nascemos cheios de problemas, inimigos de Deus, contra o Senhor nós transgredimos, e agora o texto está nos apresentando que nós temos a redenção através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a nossa dívida, ela foi resolvida. Em Jesus Cristo, nós temos condições de adentrar diante da presença dEle e então oferecermos um culto de gratidão, de adoração genuínos, adentrarmos na presença dEle sem medo. Por quê? Por causa da redenção. Ele nos alcançou. E essa obra quitou a minha e a sua dívida para com o Pai por causa do nosso pecado. Romanos 5,18, assim como por um homem adentrou o pecado no mundo, por um homem adentrou a salvação a muitos. Jesus Cristo, a causa da nossa redenção. Jesus Cristo, o meio pelo qual Deus evidenciou o seu amor e a sua graça bendita. Ele então quis nos redimir, e o meio pelo qual Ele nos redimiu foi Jesus Cristo. Essa palavra então vem desse ambiente do primeiro século comercial para comprar. Grant Osborne mais uma vez vai dizer que o sacrifício de Cristo se tornou um pagamento que nos comprou da escravidão do pecado e da maldição da lei. Porque a lei falava justamente isso, que aquele que pecasse deveria ser preso, deveria ser morto, e a consequência é isso que trouxe para as nossas vidas. Estávamos mortos em delitos e em pecados. Irmãos, a magnitude desse perdão é medida pela fonte que o gerou. Você consegue medir a graça de Deus? Alguém aqui consegue mensurar a graça de Deus? Pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde existia uma dívida terrível, aonde o nosso passado era terrível, aonde não existia condições, em Jesus tudo foi resolvido. Se Deus ele nos separou, Jesus ele cumpriu essa obra de redenção. Jesus, de uma vez por todas, segundo a riqueza da sua graça. A riqueza da sua graça, foi por causa da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, é por causa desta graça. Ele então vai nos apontar que se nós pudéssemos medir essa riqueza da graça de Deus, então nós poderíamos pensar quanto Deus nos perdoou. Às vezes nós temos uma medida muito pequena para o perdão de Deus. Olhamos para as coisas e práticas do dia a dia e pensamos, Deus me perdoou pela mentira que eu cometi, pela gula ou pela cobiça. Mas, meus amados, a nossa dívida era impagável. Impagável, não havia condições de nos achegarmos diante dele, mas por causa dessa graça, do seu perdão, agora se tornou infinito este acesso ao Pai. A graça bendita de Deus manifesta em Jesus Cristo na redenção dos nossos pecados. Meus amados, às vezes nós temos a impressão de que falar a respeito dessa mensagem do Evangelho é coisa para quem está dando os primeiros passos na caminhada com Deus. E é impressionante porque nós precisamos reiteradas vezes voltar à mensagem do Evangelho, porque às vezes nos esquecemos que nós estamos de pé na presença de Deus por causa desta graça, desta eleição e da misericórdia do Senhor. Nos esquecemos, nos acostumamos, sabemos o métier das coisas, a hora de levantar a mão, a hora de curvar a cabeça, a hora de ouvir a palavra, quando nós temos que contribuir, mas não é sobre isso. Você só faz tudo isso porque um dia Ele te alcançou. Não automatize a sua comunhão com Deus. Viva uma novidade de vida. E só voltando ao Evangelho é que nós ministramos ao nosso próprio coração. Oh, o Evangelho de Jesus Cristo, bendito, maravilhoso. Evangelho que nos alcançou e que nos libertou. Evangelho pelo qual nós estamos de pé e precisamos confrontar o nosso coração todos os dias da nossa vida. Obrigado por este Evangelho. Evangelho é poder de Deus. Você quer ver poder? Volte ao Evangelho de Jesus Cristo.
Nosso Deus evidenciou a redenção através de Jesus Cristo, mas Cristo não apenas perdoou os nossos pecados. Versículo 9, ele diz que ele revelou o mistério da sua vontade de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Fazer convergir em Jesus Cristo. Você olha para a terra e parece que está tudo quebrado. Parece um grande espelho que foi completamente destruído e há cacos para todo lugar. Esses cacos são os muitos pecados que infectaram a vida das pessoas. As pessoas agem porque elas são dominadas pelos seus próprios pecados. Vemos então o homem inclinado a fazer toda sorte de maldade. E nós ficamos observando, meu Pai, como pode então? O Senhor ele é soberano sobre todas as coisas, e possa ser que na mente de algumas pessoas passe, a coisa está meio fora do lugar, e realmente está, mas Deus não está. Deus continua governando a história da humanidade. Sabe todo o caos econômico, sabe toda a maldade sendo praticada e denunciada nos últimos tempos, Deus continua no controle, e há aqui uma promessa da parte de Deus. Quando chegar a plenitude dos tempos, todas as coisas vão convergir para Jesus Cristo de Nazaré. Todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não haverá escapatória. Nós temos o privilégio, família de Deus, de fazermos isso agora, em consciência, com vida. Aqueles que são ainda dominados pelo pecado não têm condições de fazê-lo. É um privilégio através da obra da redenção. Todas as coisas vão convergir para Jesus Cristo de Nazaré. Tudo aponta para Ele. Antiga e nova aliança apontam para Jesus Cristo. Meus amados, Jesus Cristo é o centro da palavra de Deus. Jesus Cristo é Ele que deve ser adorado. O Espírito Santo foi enviado através da assunção do Pai, mas o Espírito exalta o Filho. O Espírito não se exalta. Logo, os dons devem exaltar o Filho e não trazer glória para a manifestação dos dons. Os dons devem apontar para a glória do Filho. É Ele que deve ser exaltado. Sabe por quê? Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele está sendo adorado lá, aqui nesta noite, e Ele nos chamou para isso. Imagine você, então, uma dívida impagável em um banco. Mas aí, aquele dono daquele banco simplesmente decidiu, eu vou quitar. Mas não apenas quitar, todas as fontes da minha riqueza eu vou disponibilizar para este devedor. É mais ou menos isso a obra de Jesus Cristo. Ele não apenas perdoou, redimiu os teus pecados, todas as bênçãos espirituais já foram derramadas sobre a família de Deus. Isso se recebe pela fé. Isso se recebe pela fé. O contexto também, amados, era de uma separação entre judeus e gentios, mas eis aqui tudo convergindo para Jesus Cristo, a redenção, o Redentor. Jesus Cristo, aquele que une pessoas que estavam separadas, é Ele que realiza essa obra de trazer para perto de si, de libertar da escravidão do pecado e dizer e afirmar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus por isso. O texto também se segue, vai nos dizer, em Cristo, versículo 11, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A obra de Cristo em nossas vidas, então, deve nos inclinar, não apenas para uma vida de santificação e de renúncia, mas também, e obviamente, para uma expectativa de quando novamente Ele se manifestará, e Ele voltará para buscar a sua noiva, a família de Deus.
Ei, Jesus, o Filho de Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se entregou por mim e por você, sofreu o que sofreu pelas nossas vidas, é o amor de Deus, e Ele nos amou primeiro. A redenção, obra da redenção, como não se render, como não se alegrar diante do Senhor, tudo converge para Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa redenção. Estávamos presos, mortos em delitos e pecados, e Ele nos livrou dessa condição. Quem éramos nós? Cada um de nós, em seus pecados, distantes e inimigos de Deus, mas Deus, em sua obra bendita, nos redimiu. Livres nós somos, nós não somos mais escravos do pecado. Ele nos chamou para a liberdade e assim permaneçamos nela. Terceiro aspecto desse texto, e que vai nos apresentar, fala a respeito da obra do Espírito Santo. Versículos 13 e 14. Mas no Espírito Santo, meus amados, nós fomos selados e garantidos para o futuro. E eis então aqui a garantia de todo salvo. Eis aqui a convicção que todos nós devemos e podemos ter, quando ele afirma: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Chegamos então à terceira parte desta exposição no versículo 13. O apóstolo inclui nós, os gentios, não apenas os judeus, mas os gentios e todos os crentes ao longo da história, que pelo quê? Pela pregação da palavra. Você percebe como a eleição e a predestinação não dá espaço para um cruzar de braços, não coloca os crentes dentro da igreja, é porque pela pregação da palavra da verdade, aquele que é eleito se rende ao Senhor Jesus Cristo. E eis aqui a tônica daquilo que nós pregamos com constância nessa igreja. Como está a sua vida de compartilhamento da palavra de Deus? Qual foi a última vez que você teve o privilégio de levar as boas novas aos que são escravos do pecado? Porque um dia alguém fez isso com a tua e com a minha vida. Entender a doutrina da eleição e da predestinação nos traz uma obrigação. Pregue a palavra de Deus. Anuncie a palavra de Deus. Há uma corrente teológica que vai dizer: Deus elegeu, não precisa anunciar. Não é bíblico. O texto está nos ensinando exatamente ao contrário. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade. É pela pregação que se tem fé. Portanto, a pregação da palavra é algo que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, pela pregação da palavra. Então nós vemos aqui, meus amados, a Trindade operando de forma majestosa, o Pai planejando a salvação, Ele elegeu, Ele escolheu, Ele predestinou o Filho, realizando a salvação, porque Ele redimiu, Ele quitou a dívida, e agora nós vemos o Espírito Santo aplicando esta salvação em nossas vidas. Só o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso convencê-los, mas o Espírito Santo pode. Ele é aquele que sonda os corações. Ele é que sabe quem é você e qual é a tua real condição. Então Paulo destaca que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E no momento que nós ouvimos e nós cremos, nós recebemos o selo do Espírito Santo. William Hendrickson vai nos dizer o peso dessa palavra, um selo. Nos tempos antigos era usado para garantir caráter de autenticidade de um documento, marcar uma propriedade, mas também protegê-lo contra uma violação. Dê glória a Deus. É o selo do Espírito Santo.
Logo, esta compreensão, crente pode ou não se endemoniar, é impossível pela palavra. Quem é selado com o Espírito Santo é templo e morada do Espírito Santo, é filho de Deus. Não pode ser agora dividida a casa com Satanás. Se você de fato nasceu de novo, você é templo de Deus, selado, protegido, guardado, inviolável, protegido nas suas mãos. Mas o versículo 14 aponta a algo mais. Paulo ele diz que o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Agora Paulo então está usando duas palavras mercadológicas, selo e agora penhor. O penhor, meus amados, nós conhecemos muito bem o que é. É uma garantia de algo que se vai substituir no futuro. Eu não sei se alguns de vocês pegaram um tempo, não sei se ainda hoje, na Caixa Econômica Federal, deixava-se uma joia e pegava-se um empréstimo. A joia era uma garantia, era o penhor, era a cessão de penhora do banco. Ele então emprestava ou assinava um contrato e você pegava um dinheiro mediante a joia que era avaliada. Você se utilizava do recurso, pagava o empréstimo, e se você quitasse o empréstimo, aquele bem voltava para si. Eis um grande exemplo do que é o penhor na nossa vida. O Espírito Santo em nós é a garantia de que todos nós um dia iremos chegar no céu. Sabe esse antegozo que você tem da presença de Deus? Fruto do Espírito Santo, presença de Deus nos momentos de angústia, ensino da palavra de Deus pelo Espírito Santo, tristeza quando nós pecamos, é apenas um antegozo. Agora pergunto a você, que tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ter comunhão com o Espírito Santo é bom? Parece que não muito. Ter comunhão com o Espírito Santo é bom, socorro? Quando o Espírito Santo muda a nossa rota, e a gente vê o livramento que Ele deu, não é bom. Quando a gente vai falar uma palavra que não deveria, e o Espírito Santo te cala, não é bom. Agora isso é só uma fração, amados. Isso é só uma porção muito pequena. Tudo aquilo que nós recebemos do Espírito Santo, hoje aqui na caminhada, nesta terra, é apenas uma pequena fração. Mas também é uma garantia. Essa pequena porção é uma garantia. Você é dele. Você é dele. O Espírito Santo que agora habita em nós, que nos dá essa alegria indizível na caminhada com Deus, que nos enche de dons, de habilidades para servi-lo, é apenas uma fração. Você fica empolgado porque você profetiza, porque você marcha, porque você fala em línguas, quem dera que interpretasse, mas isso é apenas uma fração. Porque o texto está apresentando, amados, justamente isso. O Espírito é o penhor da nossa herança. Ou seja, glória a Deus. O Espírito é o penhor da nossa herança. Um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. Um dia tudo isso aqui passará. Já não haverá mais nada, absolutamente nada, para apresentar em oração diante de Deus. Não haverá situações que nos preocupem, que nos angustiem. Pelo contrário, o Espírito em nós, Ele é justamente o penhor da nossa herança. Foi Ele quem derramou o Espírito Santo na tua e na minha vida como uma garantia, assim como aquela joia que nós colocávamos no banco para ganhar um recurso e depois pagar, para depois tê-la de novo. O Espírito Santo é este penhor. Deus colocou o penhor na nossa vida para dizer: você é meu. E eu já paguei na cruz do Calvário. Vai chegar um dia, na consumação dos séculos, que eu direi: vinde a mim, benditos do meu Pai. Vinde a mim, vós que não me negaste diante dos homens. Vinde a mim, vós que ouvistes a palavra e obedecestes ao Senhor. O penhor.
uma garantia, uma certeza. Isso deve trazer alegria ao nosso coração. E aí, num conceito mais atual do grego, arrabon, é como uma aliança. A aliança não é um casamento. A aliança é uma simbologia de uma aliança maior, que sim é o casamento. É apenas um pedaço que aponta para algo maior, algo visível, o Espírito Santo na nossa vida, amados. É como essa aliança que Deus colocou em nós, a aliança da sua fidelidade, da sua palavra. Quando eu olho para um texto como esse, eu me alegro, porque eu me lembro de quem eu era, de quem eu sou, mas também para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. E eu não vou por causa de obras. Eu vou por causa do Espírito Santo que habita em mim. Eu vou porque Jesus me redimiu. E eu vou por causa da eleição e da predestinação. Eu vou chegar no céu. Eu vou chegar no céu por causa dessa obra bendita da Trindade em nos salvar. Obra bendita da salvação. Ordo salutis, ordem da salvação. Aqueles que predestinou, santificou, justificou, glorificou. Deus fez a obra perfeita. Você pode estar em um momento de fraqueza, de falhas, mas se Deus ele de fato separou para Ele, não adianta. Você pode estar num momento terrível na caminhada, mas você é de Deus. Você é propriedade de Deus. Deixa eu caminhar para o encerramento. Mas antes disso, deixa-me contar a experiência que eu já contei da minha sogra aqui algumas vezes. Certa vez ela foi levada a um terreiro de macumba quando tinha 12 anos. E ela foi porque ela tinha sonhos, e os sonhos dela aconteciam. Ela teve um sonho de que o pai dela tinha um infarto e morria, e no outro dia o pai teve um infarto e morreu. Eu estava sentado e aconteceu literalmente como ela teve o sonho. E ela teve outros sonhos e aconteceram. E a mãe dela ficou preocupada. Meu Deus, eu acho que a minha filha não vai se criar. Eu acho que é assim que se diz no interior. A minha filha não vai se criar. E aí uma vizinha dela, que era do espiritismo, disse, olha, eu conheço uma mulher que pode desenvolver a sua filha. Chegando lá no terreiro de macumba, o que aconteceu foi que passou bom tempo. E nada aconteceu. Até que o líder espiritual, o pai de chiqueiro, o que quer que seja, olhou para aquela jovem adolescente, a minha sogra, e disse, tira essa menina daqui, porque ela tem a estrela na testa. Ela não pode ficar em nosso meio. Enquanto ela estiver em nosso meio, os santos não vão descer. Os santos, os demônios, não vão se manifestar. Meus amados, a minha sogra nunca tinha sido evangelizada, nunca tinha tocado em uma Bíblia, uma tradição católica no interior da Paraíba, mas Deus tinha posto uma estrela na sua testa. Posteriormente, aos 17 anos mais ou menos, começou a namorar com um jovem que era envolvido também na macumbaria. E o jovem disse, me desculpa, eu não posso namorar com você porque você tem uma estrela na testa. É o selo, a garantia de uma eleição e predestinação que não está resumido a você chegar aqui na frente e dizer, eu quero, eu aceito. Não, Ele te chamou antes da fundação do mundo, em Cristo, não é pelo seu currículo, é em Cristo. Você está de pé por causa da obra bendita do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Se alegre na presença de Deus. Estamos aqui porque Ele nos salvou. Estamos aqui porque Ele nos salvou. A Ele a glória, a honra e o louvor. Não merecemos, mas Ele nos quis. Ele nos quis. Obra bendita, obra de salvação. Como não regozijar diante dessa obra? Como não se alegrar diante dessa obra? Meus amados, como desconsiderar a mensagem do Evangelho? Meus amados, quantas vezes nós estamos pregando sobre essa mensagem tão simples, nada de novo. Às vezes percebemos
uma indiferença. Isso eu já sei, pastor. Mas é isso que você precisa lembrar. É por isso que você está numa frieza. É por isso que você está indiferente. Porque você esqueceu da obra de Cristo. Você precisa se lembrar da graça bendita. Você precisa se lembrar da eleição e da predestinação. Você precisa se lembrar do penhor, do selo na sua vida. E estamos de pé por causa dele. Obra bendita de salvação que nos libertou de uma condição terrível de escravidão. Que mudou o nosso destino. Que nos ergueu do monturo, nos colocou em uma rocha, e conosco está todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Não importa o que pensem os homens, mas o que Ele realizou por mim. Melhor na sua presença. Aonde quer que você pense que é melhor mais um dia nos teus átrios, nas portas da tua casa, do que 1000 fora dela. Melhor é a comunhão com o Espírito Santo. Melhor é uma vida de santidade. Melhor é estar em obediência ao Senhor do que seguir os seus projetos, do que empreender um sonho pessoal para se tornar rico. Melhor é estar em obediência a Deus. Melhor é ser útil nas mãos de Deus. Melhor é buscar a presença de Deus. Sabe, amados, sabe por que nós temos uma geração às vezes tão indiferente, tanto faz, de crianças a adultos? É porque nós estamos precisando buscar mais essa presença bendita deste selo na nossa vida, deste penhor, esses dons maravilhosos que Deus tem para a nossa vida, o gozo do Espírito Santo em cada um de nós. Quando nós formos cheios do Espírito Santo, nada mais valerá a pena, nada mais atrairá os nossos olhos, porque melhor é estar com Cristo do que qualquer coisa dessa terra. Glória a Deus. Este é o sinal, o penhor, a presença do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo te confronta. O Espírito Santo te adverte, mas o Espírito Santo, o Consolador, também consola. Quando ninguém te entende, quando as pessoas te desconsideram, o Espírito Santo é o amigo fiel que está conosco, também intercedendo junto ao Pai. Essa bendita esperança em nossa vida, que nós temos bem perto de nós. Você pode ser casado, mas a presença do Espírito Santo, ela é insubstituível. A presença do Espírito Santo em nossa vida, que nos garante todas estas verdades. E o texto encerra afirmando, leio novamente, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, nós, propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Ele vai estar aqui conosco, até aquele grande dia. Concluindo, o que é que nós aprendemos da família de Deus? São verdades que vocês já conhecem. Aprendemos que a nossa salvação não é uma invenção humana, não parte de nós, não é uma engenhosidade de teologias ou pensamentos humanos para ser meio que um ópio da humanidade, como dizem algumas pessoas deste mundo. Um ópio para entorpecer, não é para lhe ludibriar, lhe enganar, não. Isto é a vontade de Deus para os seus. Glória a Deus. Não é uma força de vontade, não é uma filosofia terrena. Ela é uma obra eterna, perfeita, indestrutível, desenvolvida, executada pelo Deus triuno. Fomos escolhidos pelo Deus Pai na eternidade.
para sermos os seus filhos. Fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo no presente tempo para sermos livres e perdoados, e nós fomos selados pelo Espírito Santo para termos a garantia absoluta de que vamos chegar no céu. Mas há um refrão que se repete nos versículos 6, 12 e 14. Olhe para a sua Bíblia. Qual é esse refrão? Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Sabe por que Deus ele nos salvou? Para o louvor da sua glória. Ah, meus amados, nós não somos o centro, jamais seremos e nem podemos querer ser. Ele é o centro, Ele deve ser adorado. Aleluia. E isso por si só nos confronta em uma mensagem quase que repetida todos os dias. Uma humanidade caída tem um desejo quase que insaciável de estar no centro de todas as coisas. Mas nós que fomos alcançados por essa graça, rejeitamos seu centro, que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Então, ao sair dessa porta, lembre-se, Deus, ele te elegeu para ter uma vida completamente diferente do que o mundo te oferece. Uma vida de santidade, uma vida de retidão. Você foi comprado por um alto preço, portanto, lembre-se da obra de Jesus Cristo. Não seja indiferente, porque você foi comprado para chegar nos céus. E aí, meus amados, quando olharem para nós, aonde estivermos, possam afirmar: ali verdadeiramente vai um homem ou uma mulher que vive para a glória de Deus. Somos esse povo, essa família que vive para a glória de Deus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Feche os olhos nesse momento.